ao tema de hoje, um tema tremendo da parte do Senhor, um tema que promete mais uma vez nos colocar em correção, e graças a Deus por isso, porque o Senhor se importa conosco. Quando Ele vem nos corrigir, a gente fica obedecendo, ouvidos de ovelha, e assim vamos. Vamos então começar lendo esse verso aqui, olha, que diz o seguinte, eu costumo muito ler esse verso, e é tremendo esse verso. Portanto, não julgue nada antes do tempo. Então, Paulo falou para um tempo, não para aquele tempo, até que venha o Senhor. E o Senhor veio. E o que aconteceria nesse tempo? É o tempo de julgar as coisas. E ele julgaria o quê? O que seria aclarado. O que seria aclarado, André? O oculto, olha só que tremendo, o oculto que estava nas trevas, imagina só, já estava em trevas, estava oculto. E isso revelará as intenções dos corações. Então, cada um receberá o louvor de Deus. Eu considero que nós estamos nessa última parte. Nós estamos recebendo o louvor de Deus. Porque se livrar do sistema religioso, de um sistema invencionista, de um sistema humanizado, né? Não humanizado, mas materialista, porque humanizado é outra coisa. É um sistema que as pessoas que estão lá dentro do sistema religioso se relacionam em carne, os mais prósperos são os diferentes, são os que são abençoados por Deus, em detrimento daqueles irmãozinhos que passam necessidade e que ninguém às vezes nem aperta a mão dentro da igreja. Nem participa, não é aquele irmão tá ali, eu não vou. É isso que está acontecendo dentro dessas igrejas. E isso ainda é balela, fora o que vocês estão vendo aí, roubo, falcatrua, corrupção, assassinato, homicídios, suicídios. É isso que nós estamos vendo. E isso se deu por causa de quê? Porque inventaram um Jesus. O homem inventou um Jesus e esse Jesus está dentro da igreja. E é esse Jesus hoje que nós vamos aclarar. Hoje nós vamos revelar quem é esse Jesus. Nós estamos diante de uma poderosa mensagem, uma mensagem que a intenção é olharmos a Jesus de Nazaré de uma outra maneira, de uma outra forma ou de uma outra visão. Vamos olhar a Jesus de Nazaré sobre a ótica da religião, ou seja, o Jesus de Nazaré segundo o sistema religioso. Porque Paulo nos disse para não conhecer a Jesus de Nazaré, não é verdade? Ele não falou isso? Olha, não conhecemos nem a Jesus segundo a carne. Esse nós que estamos com os olhos iluminados, não conhecemos deste modo. Mas não é esse Jesus que eu quero falar, o que Jesus falou para não conhecer. Porque entendemos que o Jesus de Nazaré apresentado por Paulo para não conhecermos, foi porque ele foi nosso substituto. Se nós imitarmos, vamos cair dentro do judaísmo. O Jesus de Nazaré é o que Paulo falou para nós não conhecermos. Porém, há um outro Jesus, o Jesus de Nazaré da religião, o Jesus dos homens, esse nós reprovaremos hoje. E isso jamais seria imaginado fazer um dia se o Senhor não estivesse no meio de nós. E conforme o verso que eu li ainda há pouco, ele estaria em nós, e assim destapando o oculto das trevas. E hoje, o oculto está saindo das trevas, que é o Jesus de Nazaré, inventado pelos homens e suas religiões. E Deus, quando está em nós, quando Ele age em nós, quando Ele anda por nós, diz lá em Salmo que Ele dá os seus enquanto dorme. Então tudo aquilo que o Senhor tem para dar, até dormindo, Ele te dá. Pois foi isso mesmo que aconteceu com essa mensagem abençoada. Eu acordei e Deus me deu essa mensagem. Que tremendo. Eu estava dormindo e o Senhor me dava essa mensagem. Todos preparados aí, papel, caneta nas mãos, para aqueles que são mais antigos, ou para os antigos mais modernos, ou para os modernos, podem pregar aí o seu aparelho digital, anote os textos e a ideia que será passada nessa mensagem. E a minha oração é que, a partir de hoje, nós entendamos quem é o Jesus segundo os homens e possamos combater esse poderoso véu. É um poderoso véu, abençoado. Há um tripé poderoso, muito poderoso, que o sistema criou, que são o quê? As doutrinas do medo, estabelecidas, acrescentadas na Bíblia, durante os famosos concílios da Igreja Romana. E estas doutrinas incluem-se o quê?
o pecado, o inferno e o diabo. O pecado, o inferno e o diabo. E agora, nós vamos acrescentar mais uma perna no sustentáculo maldito religioso que é Jesus de Nazaré, segundo o homem. Nós fomos enganados quando estávamos na religião em relação a Jesus de Nazaré. Desse Jesus que lá a igreja nos ensinou, é desse Jesus que vamos nos libertar, de vez. Então, lá nos concílios realizados pela igreja, ao longo de sua existência, e no total até hoje foram 356, fora as que foram realizadas também dentro do sistema evangélico ou protestante, que inclui aí todas essas igrejas cristãs que a gente vê, evangélicas, né? Imagina, abençoado, 356 reuniões com os maiorais da igreja para mudar a Bíblia e reforçar as ideias humanas. Imagina, abençoado, o que foi mudado. Você sabia que nem os manuscritos originais nós temos acesso? Por que nós não temos acesso? Porque não existe mais. Tanto o grego como o original hebraico do Antigo Testamento. Não existe mais, foram destruídos. Então o que temos, André? É a cópia da cópia da cópia dos originais. Então teve um abençoado que me perguntou, André, qual é a melhor Bíblia? Eu falei, abençoado, eu não sei. Eu uso várias, né, várias versões. Mas em todas elas eu sei que é a cópia da cópia da cópia dos originais. Então, muitas coisas foram mudadas. E isso é preciso a gente entender, abençoado. É preciso a gente ter maturidade para encarar isso. Vocês sabiam que a palavra demônio, por exemplo, não existe no hebraico? Não existe essa palavra. Essa palavra só existe no grego. E ela é bem clara, ela quer dizer ser um espírito. Ela quer dizer uma forma de pensamento. É um espírito pela forma de pensamento. Então, abençoado, isso foi inventado. Eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Deus está maturando essa mensagem sobre demônios. Eu vou trazer. Outro exemplo, vocês sabiam, por exemplo, que essa ideia de bem e mal, Deus e o diabo disputando forças no mundo ali, é um conceito inventado pela igreja? Ou seja, Deus e o diabo com duas forças poderosas que lutam para estabelecer o seu domínio sobre os homens, sobre as coisas. Isso foi inventado? Você sabia? Mas isso, abençoado, foi inventado para te manipular. Você sabe o que é isso? Isso é maniqueísmo. Já ouviu falar dessa palavra, maniqueísmo? Não, André, o que é isso? É uma comida? Não, abençoado. É um pensamento filosófico, uma corrente de pensamento que surgiu desde os tempos remotos, lá de Abraão, Isaac, Jacó, aqueles povos que rodeavam ali, os hebreus, tinham essa mentalidade acerca da religião. E quem introduziu isso na igreja? Foi Agostinho, um padre católico. Ele que introduziu isso. E você sabia que isso, dentro de um concílio, o concílio Latrão, dividiu o mundo. Agora o mundo está com Deus e o diabo, disputando força. Abençoado, você sabia que para os judeus, até hoje, a imagem do diabo, como a religião nos ensinou, não existe? Você sabia? No entendimento dos judeus, o mesmo Deus que cria a paz é o mesmo Deus que cria a guerra. Deus falava ao povo, vamos guerrear. Deus botava o povo em batalha. Deus é o que mata e dá vida, não é assim? Mata todo mundo, não deixa nada. Saul foi lá e salvou algumas pessoas e caiu em condenação perante Deus. Deus encontra-se com Moisés, tinha mandado circuncidar o filho e queria matar Moisés. Olha só. O mesmo Deus que cura é o Deus que traz doenças. Esse é o Deus soberano que tem atos soberanos e pronto. Esse é o Deus que os judeus até hoje cultuam. Mas o Deus dos cristãos já é diferente. O Deus dos cristãos é o que o homem fez dele. Ele implementou uma doutrina chamada livre-arbítrio. E isso enfraqueceu Deus. Porque Deus hoje se submete à tua escolha. Deus se submete à sua escolha e pronto. E fica assim. E essa doutrina, ela é tão diabólica que tem pessoas que vêm em graça e não conseguem se libertar dessa doutrina. Inventaram o diabo para enfraquecer Deus.
Depois, a religião criou tudo para cercear, para caçar, para negar a sua liberdade. E tantas outras doutrinas que foram inventadas e que foram enfraquecendo Deus, o Deus soberano, que tem ato soberano. Mas olha, eu tenho um recado para vocês, hein? Deus já levantou os seus valentes. Deus já levantou a sua igreja. E hoje são muito mais. Porque o censo foi realizado em 2016, estamos em 2020. São muito mais de 14 milhões de joelhos que não se dobram mais ao sistema religioso. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa Bíblia aí que temos em mãos, ela foi adulterada, foi prostituída, foi acrescentada e foi retirada. Foi retirado coisas do seu bel prazer para fortalecer a imagem do Jesus que a religião começava a criar. E o primeiro Jesus que essa mensagem vai destapar é o Jesus das igrejas. Isso mesmo, aquele que o sistema diz que está lá dentro. O Jesus religioso. E a primeira luz que eu quero trazer é que Jesus era religioso no seu tempo, sim. Porque ele tinha que cumprir o que nem eu nem você faria tão perfeito como ele fez. Então, no que tange a religião, Jesus foi religioso. Mas Jesus foi religioso para te tirar da religião. Estão pegando o corte aí? Porém, esse maniqueísmo, essa cultura, essa filosofia, imputada dentro da igreja cristã, empurrou para dentro das igrejas aquilo que Cristo quis trazer para fora. Como dizem os religiosos, né? Você está perdido longe da igreja, você está nas mãos do diabo. Não é verdade. A gente não se sente assim? Não é assim? Quando não íamos ao culto, como é que nos sentíamos? Mal. Por causa dessa luta aí. Você tem que lutar contra o mal, você tem que lutar contra o mal. Porque você é do bem, porque você é do bem. E aí você ficava em paranoia e ficava escravo. Chegava lá, era o Jesus, o homem que estava lá, dominando tudo, e você, meu irmão, fazia tudo o que eles queriam. Abençoados, a motivação de hoje desse povo que frequenta a igreja não é Jesus, é o diabo, é o inferno, é o medo de pecar, é a ira de Deus sobre eles. Se tirar estas coisas, abençoado, acaba a igreja. Não tem razão de ser, por isso que eles falam, ué, abençoado, se acabar o pecado, se tirou o pecado do mundo, eu posso adulterar? Porque o mundo deles desabam, acabam. Então a pergunta para você é, por que que você tem que ir à igreja? Por que que eu tenho que ir à igreja, à religião? Responde aí, abençoado, mas responda com toda sinceridade. Quem te falou que você precisa ir a uma igreja, de estar arrolado ao rol de membros? Quem te falou que você precisa se batizar? Quem te falou que você precisa cear? Quem falou que você precisa jejuar? Quem te ensinou estes rudimentos? Aí você diz, foi Jesus. Foi nada, foi o pastor. Alguns mais ousados falam, é a Bíblia, irmão, está escrito. Me mostra onde está escrito. Não sabe. Abençoado, você não sabe de nada. Você foi enganado como eu um dia. E se não for a luz, e se não for a condução poderosa do Espírito Santo, nós não podemos abrir os seus olhos. Pede aí para o seu pastor te mostrar onde está escrito isso na Bíblia, todos esses rudimentos. Aí quando ele te mostrar, veja se é o que está no contexto, tá? Porque eles enganam. Veja qual o tempo que está escrito, isso vai te ajudar. Veja para quem foi escrito. Qual o pacto que foi escrito. Tudo isso vai te ajudar. Aí você me fala, André, eu tenho preguiça de ler. Ah, abençoado, então você vai continuar sendo dominado. É mais cômodo, né? Porque é aquela onde há a multidão, você vai, sem problema. Você está no meio da multidão, você é protegido pela multidão. Agora, quando você toma uma posição de ir contra a multidão, aí você tem que ser você mesmo. E aí não é você, é Deus em você. Porque, por enquanto, é o Jesus da religião em você. Você sabe, ao menos, abençoado, querido, o que Jesus falou da igreja? Não o Jesus da sua igreja, tá? Porque o que Jesus da sua igreja falou da sua igreja é só coisa boa. Eu estou falando Jesus da Bíblia. Você conhece esse? Existe um Jesus na Bíblia.
Porque muita gente só conhece o Jesus da igreja e não conhece o Jesus da Bíblia. Mas eu quero te apresentar hoje o Jesus da Bíblia. Olha, houve um encontro, você deve saber dessa história, com uma mulher, a mulher samaritana, né? Vamos dizer que essa mulher samaritana, vocês sabem dessa história, que todo mundo conhece. Vamos dizer que essa mulher samaritana somos nós. Os nossos conceitos que nós aprendemos lá do Jesus da religião, ou dos homens da religião. Então lá nós aprendemos o quê? Que o lugar da adoração são os templos. Não é isso que a religião nos ensinou? Mas só que lá o Jesus é falso. Vamos ver o que o verdadeiro Jesus falou para nós? Com nossos conceitos e ideias, ou sobre os nossos conceitos e ideias? Vamos abençoados nos permitir conjecturar, tá bom? Nesse verso. É assim. Estamos diante de Jesus. Não Jesus da sua igreja, pastor. Não, esse não. Diante de Jesus da Bíblia. E perguntaremos ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, em que igreja devo ir? Em que igreja devo adorar? Em que igreja devo me batizar? Não vou nem entrar nesse mérito. Em que igreja eu devo ir, Senhor? Aquela que fica lá no monte, no morro, lá em cima do morro do pastor Gomercindo, ou daquela que fica na cidade do pastor Bostroff? Aí Jesus vai olhar para nós e vai dizer: olha, nem na igreja do pastor Gomercindo e nem do pastor Bostroff, porque estes homens roubaram a minha glória. E não foi porque eles me enganaram, André, porque a mim ninguém me engana, mas é porque enganou a vocês. E quando enganam vocês, André, Jesus falando para nós, aí mexeu com a menina dos meus olhos. Abençoados, queridos, nós somos a amada esposa do Senhor. E aí já viu, né? Vai enganar logo a esposa do general dos generais? Vai enganar logo a esposa do Deus dos deuses? Vamos ver essa passagem, abençoado. Se encontra em João, capítulo 4, versículo 20 e o versículo 21. Vamos lá. Que diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher falando com Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem? Você crê que um dia vai chegar em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Olha o que Jesus está falando para ele. E o discurso continua. Só que aqui, a igreja do pastor Gomercindo e nem a igreja do pastor Bostroff entra. Porque a partir de agora, os versos seguintes, só entra quem é trazido, quem é conduzido, pois aqui é o ministério do Espírito. Sabe, aqui nesse verso, Jesus diz assim, olha, vós adorais o que não sabeis. Eu vou botar verso 22, vou colocar aí para os abençoados. Esse verso está dizendo o quê? Olha, vós adorais o que não sabeis. Sabe o que isso significa, abençoado? Que desde o momento que nós tomamos essa posição de estar longe lá da religião, dessas igrejas denominacionais, dos cemitérios espirituais, sabe o que nós estamos dizendo com essa postura? Que nós sabemos o que adoramos. E aí no versículo 22, Jesus fala, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí, amigo? Só entra quem deixou de conhecer esse Jesus inventado pelo homem. Porque o ministério do Espírito só chega quem esquece do Jesus inventado pelo homem. É uma posição.
Ah, eu esqueci. Eu creio que os meus irmãos que estão escutando essa mensagem também. Quem aí quer voltar para os braços de Jesus da igreja? Eu não quero. Eu acho que aí ninguém quer, né, abençoado? Agora, abençoados, vamos passar um outro raciocínio aqui. Você sabe quantas vezes Jesus foi à igreja? Será que você sabe? Aí, irmão do templo, irmão templário. Aí o irmão vai falar assim, André, Jesus está lá todos os dias. Sabe, meu irmão, quantas vezes Jesus foi à igreja? 3 vezes. Durante toda a sua vida. Jesus até foi algumas vezes à sinagoga, né? Até porque também os encontros da sinagoga era bem diferente do templo, tá, abençoado? Muito diferente. Era mais por conta do seu povo, que lá estava humildemente, Jesus ia às sinagogas. Mas no templo habitavam ali os sacerdotes, os grandes poderosos da época. Tá bom? Porém, ao templo de Salomão, Jesus só foi 3 vezes. Será que Jesus era membro lá da Universal? Se for, o Edir vai excluir ele, porque 3 vezes só tem que excluir. Então, abençoado, a primeira vez quando Jesus foi apresentado no templo, como era costume da lei judaica, tá bom? E hoje, o que fazem aqueles que inventaram Jesus de Nazaré? Falam que as crianças têm que ser representadas no templo, né? E o que fizemos por longos anos, o que nós fizemos? Levamos nossos filhos lá para ser apresentados, pensando ser esse o caminho. Abençoados, o problema não está na prática, tá? Porque seria até bonitinho. Isso é bonitinho, você levar o seu filho lá, é bonitinho. O problema é o espírito escravizador que está por trás destas práticas. E isso tem que estar no ministério do Espírito para entender isso. E tem alguém aí que está ouvindo essa mensagem e está no ministério do Espírito? Abençoados, então, sempre que você achar uma prática bonitinha do sistema religioso, saiba o que está por trás daquilo ali. Você já pode ver, né, abençoado? Afinal, não foi à toa que Deus iluminou nossos olhos. Então temos que estar atentos. Então a primeira vez que Jesus foi a um templo, ele foi levado pela tradição. Não foi por vontade própria, tá bom? E porque tinha que se cumprir toda a lei em Jesus. E está registrado aí para quem quiser anotar, tá bom? Ele é depois, eu nem coloquei no vídeo, abençoado. Está em Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 40. Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 40, tá bom? Lá está registrado essa parte quando Jesus foi levado para o templo para ser apresentado quando criança, quando bebê, né? Agora eu te faço uma pergunta, sabe qual foi a segunda vez que Jesus foi ao templo? Foi quando, novamente levado por seus pais, para a festa da Páscoa. E lá com 12 anos, ele proferiu uma profecia que deixou os pastores lá de boca aberta. Todos ficaram ali de boca aberta com Jesus. Jesus se perdeu dos seus pais quando aconteceu isso. Está lá registrado em Lucas capítulo 2, 41 e 52. Leia todo o capítulo 2 de Lucas. Você vai ver as 2 vezes que Jesus foi ao templo. Então Jesus ficou 3 dias rodando no templo. E quando seus pais o encontraram, viram os pastores da época atônitos, né? Afinal, de onde vinha aquela sabedoria? Eu acho que Jesus deveria estar falando ali poucas e boas para aqueles homens ali, hein? Para aqueles pastores. A Bíblia menciona que todos admiravam a sua inteligência nas respostas que Jesus dava. Porque resposta só dá para quem pergunta. Então Jesus deveria provocar aqueles homens e isso atiçava os fariseus a perguntar de onde aquele menino tirava aquelas ideias. E olha, o texto diz que os homens se admiravam, né? Nem sempre a admiração é positiva, tá, abençoado? Nem sempre a admiração é positiva. Às vezes tem admiração negativa. Você admira, mas que é negativa é. Por exemplo, quando se vê um filme de terror muito bem feito, cheio de efeitos, aqueles que assombram mesmo, você admira, você fala assim, caramba, que filme
Que filme bom de efeito, mas que filme mau. Filme de terror com ideias assombrosas. É uma admiração espantosa, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí. E a última e derradeira vez foi quando Jesus, né, já com seu ministério declarado, aos 33 anos, né, ou dos 30 aos 33, vai ao templo e lá ele ceia. E lá ele batiza. E lá ele vai cantar no coral? Não. O que foi Jesus foi fazer a terceira vez lá no Templo de Salomão? Lá ele declara o que será o seu ministério. Vejamos. Ele vai e começa, na entrada já expulsa as barraquinhas lá dos pastores da quermesse, né, que vendiam de tudo no templo. E isso logo de cara enfesa os pastores lá, os sacerdotes da época. E logo os pastores o confrontam. Quem és tu? E com que autoridade você faz isso? Aí Jesus olha para o opositor, né? Que ali havia vários opositores. O primeiro era o sacerdote. Então Jesus não olha para o sacerdote, tá? Que era um opositor também. E sabe o que quer dizer a palavra opositor? Em grego? Diabo. Mas na tradução você não vê isso, né? Jesus olha para um outro opositor. Não para o diabo sacerdote. Jesus olha para o outro opositor. E que opositor é esse, André? Está lá registrado e eu vou colocar para vocês quem é o seu opositor. João 2,19. Que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. André, cadê o opositor aí desse texto? O templo. O templo era o opositor. Jesus olha para o templo, seu opositor, seu diabo, aquilo que hoje está entre você, que está no sistema, e ele, e tudo que se coloca entre você e Cristo é opositor de Deus, e neste caso os templos viraram templos do diabo. Jesus disse: olha, pastores, olha, líderes, padres, papas, todo mundo, eu vou derrubar o templo de Salomão. E tem um detalhe, em 3 dias eu levantarei. O que Jesus estava dizendo era que um ciclo iria acabar. O ciclo da lei, o ciclo da separação, o ciclo do diabo, o ciclo do afastamento. Porque Jesus ia condenar o pecado na carne, iria retirar a lei e ainda de quebra destruir o templo. É isso que Jesus estava dizendo. E no verso 20, vou colocar aí para os abençoados, disseram os judeus lá, né, que não entenderam nada: em 46 anos foi edificado esse templo, Senhor, e tu vai levantar em 3 dias? Disseram os pastores, né? Estão vendo aí? Esse templo aqui, Senhor, foi construído para adoração a Deus, pois foi o próprio Deus que ordenou isso. Olha, Senhor, demorou 46 anos e tu vai levantar em 3 dias? Abençoado, está vendo? Eles não entenderam o texto, eles não entenderam o contexto e saíram por aí erguendo templos de Salomão pelo mundo e não dando conta do que Jesus falou no verso 21. Por quê? Porque estão vedados. Há códigos. Lembra dessa mensagem dos códigos? Há código. Olha aqui o verso 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. E Paulo, mais tarde, revelado por Cristo, corroborou com isso. Porque Paulo entendeu, e nós também entendemos, porque nós nos submetemos ao evangelho de Paulo. Paulo nos diz que o templo foi derrubado. E nós temos que reconhecer isso. E por que o templo foi derrubado, Paulo? Para isso aqui, André, olha. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É para isso aí, olha. Eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos.
e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tem algum filho aí? Tem alguma filha aí? Será? Será que já dormiram, abençoado? Hello? E depois conclui, né? Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Então, abençoados, esse Jesus que a religião criou, que convida a todos para cear, para ter comunhão se estiver dentro de um hall de membros, esse Jesus de batismo, esse Jesus de práticas carnais, não existe. Esse Jesus dentro dos templos é o falso. Foi inventado pela igreja e reinou durante todo esse tempo. Mesmo quando de fato o templo de Salomão veio abaixo no ano 90 depois de Cristo. Porque o templo de Salomão foi destruído, vocês sabem, no ano 90. Ou no ano 70. Ou tem algumas estudos aí que falam mais recente que foi em 120. Isso tudo segundo as ramificações da teologia humana mentirosa. Abençoados, não importa a data que o templo foi destruído, porque isso é simbolismo. Eu estou cansado de viver uma vida de simbolismo. Vivi durante 25 anos atrás de simbolismo. E hoje eu não quero mais me prender à materialidade. Eu não quero me prender à tradição. Eu quero me desprender da materialidade, de tudo que é carnal. Porque quanto mais me afasto da materialidade, mais me aproximo de quem eu sou de fato, um espírito justo, perfeito. E quanto mais estou perto do meu espírito, mais valorizo o amor ao próximo, mais valorizo os encontros reais da sua igreja, não debaixo de denominações humanas, porém mais próximo da humanidade. E a humanidade é essa que Deus não desprezou, muito pelo contrário, veio viver. E Jesus semeou o amor. A última ceia, lembra de Jesus, o partir do pão? Isso é um conceito forte, mas a igreja hoje se afastou disso. Preferem praticar uma ceia carnal, uma ceia materialista, do que praticar a verdadeira ceia. Deus em nenhum momento desprezou a humanidade. Muito pelo contrário, ele disse lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Abençoados, eu nem sei se vai dar para terminar essa mensagem hoje. Eu queria muito terminar essa mensagem hoje, eu não queria me estender nessa mensagem, mas eu já me estendi bastante. Eu acho que é melhor a gente deixar para outras partes, porque para a gente aproveitar bastante, né, abençoado? O que o Espírito tem a nos dizer, né? Então eu vou fazer assim com vocês, olha, eu vou dividir essa mensagem em 3 partes, tá bom? Então essa parte agora nós tratamos o quê? Do Jesus inventado pelo homem em relação à igreja, às igrejas e templos que vemos por aí. Essa foi a primeira parte. Esses templos que hoje vemos por aí, a imponência e o poderio que elas exercem sobre as pessoas, tá bom? O espírito que está por trás disso. E Jesus não mandou fazer nada disso. É isso que torna condenável suas práticas e uma abominação para Deus. Nós sabemos que o templo foi erguido em uma época em que o pecado estava de pé. Quando foi erguido o templo lá de Salomão, no antigo pacto, o espírito dentro do homem estava morto, por causa do pecado de Adão. Porém, quando Jesus veio, ele deu vida aos espíritos. Conforme informa lá em Romanos, capítulo 5, se não me engano. Hoje entendemos que Cristo vivificou o nosso espírito, abençoado. Nós estamos vivificados, ressuscitados com Ele, mortos na carne. E hoje vivemos o quê? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Aí o abençoado vai perguntar, André, então nós não vamos mais nos reunir? Não disse nada disso. Alguém viu dizer isso aí? Alguém viu falar que não é para se reunir? Não, estou falando isso. O que eu falei é o que se tornou condenável dentro desses lugares
Não foram as suas placas denominacionais de nome, não. Até porque também aqui tem um nome, Graça Pura. Não é esse o problema. E nem os encontros em si. Mas sim o espírito que move esses encontros. Um espírito de escravidão dentro da religião. O Jesus escravizador. Esse Jesus inventado dos concílios. É isso que está por trás desse mover. E isso, abençoado, é uma prática altamente condenável pela Bíblia de hoje. Mas o povo não entende Bíblia. Porque, na realidade, o que eles estão fazendo lá dentro, eles estão pisando no sangue da nova aliança. Porque lá tudo remete a pecado, tudo remete a inferno, diabo, por causa do maniqueísmo, né? Agora, os encontros livres que os abençoados realizam, abençoados, onde a intenção por trás não é a carne, ou seja, o espírito, de maneira nenhuma esses encontros podem ser abolidos. Porque esses encontros produzem o quê? Gozo, alegria e paz no Espírito Santo. E esses encontros que nós realizamos em graça pura, se aplica a verdadeira palavra. Onde se fala a verdadeira palavra. Porque, abençoados, também tem muita água suja ainda em graça aí, tá? Devemos ter os sentidos exercitados para não sermos enganados e estarmos caindo em mais uma trampa da religião. A intenção de Cristo é que você seja livre e que Ele seja o pastor da sua vida. Esse é o verdadeiro Jesus que os homens têm medo de pregar. Eles têm medo de perder, abençoado, porque vai perder. Como é que você funda uma religião em cima disso? Como é que você funda um conceito em cima disso? Em cima do medo, obrigando as pessoas. Olha, abençoado, quem vem nesse canal vem porque quer. Vem porque é livre. Esse é o corte. Se nós nos reunirmos em graça pura, é porque o pessoal vem porque é livre. Esse é o corte. Então essa é a primeira parte que nós falamos hoje. A segunda parte nós falaremos de mais um Jesus que os homens inventaram. E dessa vez vamos desmentir. O Jesus dos demônios. Esta será a segunda parte. Fica ligado, abençoado. O Jesus dos demônios. Nós vamos trazer luz a esse Jesus inventado da religião. Inclusive, eu quero deixar aqui para os abençoados, Deus tem me dado uma mensagem tremenda, né? Sobre o que são demônios. Abençoados, vocês não perdem por esperar. E vem mais por aí, Deus está só mandando. Também tem uma mensagem aqui que se chama Adão, Eva e o Diabo. Muito boa também, um corte para nós. Nesse dia eu vou estar apresentando. Outro que é Humanidade versus Materialidade. E um outro também que o Senhor me entregou foi o homem científico versus o homem religioso e místico. Tudo isso vem por aí. Ok? Agora a terceira parte dessa mensagem, ok? Vamos falar. Estamos tratando do Jesus inventado pelo homem. Então, o primeiro foi o da religião, o religioso. O homem que está lá na frente. A mentira. O segundo vai ser o Jesus dos demônios. E o terceiro, vamos falar sobre o Jesus inventado pelo homem, que foi diferente do inventado por Paulo. Vou repetir. A terceira parte, nós vamos falar sobre o Jesus inventado pelo homem, que foi diferente do inventado por Paulo. Aí você me pergunta, ué André, Paulo inventou Jesus também? Calma, abençoado, calma. Pois não é assim que eles dizem que nós inventamos o Jesus de Paulo? Eles não falam que nós inventamos? Então vamos pelo viés dele, ok. Então vamos ficar com essa afirmação do Jesus inventado por Paulo contra o Jesus inventado pela religião. Então essa será a terceira parte deste grande tema, abençoado, que é um presente de Deus para as nossas vidas, ok? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.